Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, o evangelho de hoje é a conclusão do capítulo 16 do evangelho de São Mateus. Aqui, nosso Senhor, depois de dizer aquelas duras palavras para São Pedro, afasta-te de mim, Satanás, pois tu não pensas como Deus, mas como homem. Depois de dizer essas duras palavras, nosso Senhor se volta para os discípulos e deixa claro que para segui-lo é preciso abraçar a cruz. Porém, antes de abraçar a cruz, é preciso renunciar a si mesmo. Em outra tradução, negar a si mesmo, negue-se a si mesmo. E é interessante porque esse verbo negar é usado depois por São Pedro. No final do Evangelho, nosso Senhor diz: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás conhecer-me. São Pedro nega conhecer nosso Senhor por medo de perder a sua vida também. E é interessante porque o Evangelho de hoje toca exatamente isso. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. São Pedro, no momento ali derradeiro da vida de nosso Senhor, o nega conhecer. E essa é a realidade, meus irmãos. Se não negamos a nós mesmos, negamos o Cristo. Se nós não renunciamos, não nos desapegamos de nós mesmos, da nossa vida, inclusive, nós acabamos por negar nosso Senhor. Seja por fala, como é o caso aqui de São Pedro, mas também por nossos atos. São Paulo diz na carta a Tito: confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos. São pessoas abomináveis, rebeldes e incapazes de qualquer obra boa. Mais algumas duras palavras de São Paulo, né? Incapazes. Meus irmãos, somente o Espírito nos torna capazes de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que o Espírito Santo haja em nós precisamos ir nos desapegando de nós mesmos. Então, cabe-nos a pergunta. Não sei que horas você está escutando essa homilia, mas cabe a pergunta, meu irmão. Quantas vezes eu irei negar o Cristo hoje? É uma pergunta retórica, é claro, esperamos não negá-lo, jamais. Talvez, ao iniciar esse dia, você possa fazer um firme propósito de negar a si mesmo hoje. Como eu vou negar a mim mesmo hoje? De que maneira eu posso, de alguma forma, deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus? E se você já chegou no final do dia, pode fazer o seu exame de consciência e perguntar: quantas vezes neguei o Cristo hoje? Enfim, meus irmãos, nós precisamos crescer cada vez mais na renúncia a nós mesmos e no apego à vontade de Deus, nos apegarmos à vontade de Deus. Assim, nós vamos perder a nossa vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gastar esta vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso, nas meditações dele, sempre costuma ressaltar, costuma dizer: 80 anos, 100 anos, o que é isso comparado com a eternidade? Quando nós estivermos na outra vida, quando nós passarmos desta para outra, nós veremos como 80 anos, 100 anos, coloque aí, talvez até um pouquinho mais, alguns vivem um pouquinho mais, nada disso se compara à eternidade, meus irmãos. Então, vale a pena, é perfeitamente sábio, inteligente, nós gastarmos esta vida para recebermos a vida eterna prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? De que adianta nós ganharmos, entre aspas, 80 anos, 90 anos, seja lá o que for, e depois perdermos a nossa vida, nos perdermos no inferno? Então o Senhor continua no Evangelho dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os seus atos, com as suas obras. Meus irmãos, que nós procuremos então renunciar a nós mesmos para sermos capazes de toda boa obra, como diz São Paulo, para que o Espírito Santo possa de fato nos guiar e sermos capazes de realizar a obra de Deus e não negar o Cristo, pelo contrário, testemunhá-lo diante dos outros.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.